GuiaCast, Logística e Supply Chain, episódio 15. No episódio anterior, falei sobre a logística reversa no e-commerce. O que é logística reversa, redução de custos na logística reversa, as melhores práticas e o futuro da logística reversa. Não deixe de conferir o episódio 14 em guiacorporativo.com.br/podcast. No episódio de hoje eu vou falar sobre o tema os benefícios da análise Pestel em sua cadeia de suprimentos. A análise Pestel é uma estrutura ou ferramenta usada para analisar e monitorar os fatores macroambientais que podem ter um impacto profundo no desempenho da sua cadeia de suprimentos. Você vai aprender sobre o que é a análise Pestel, o que cada fator da análise significa, como identificar cada fator em sua cadeia de suprimentos e quais os benefícios que a análise Pestel pode trazer para a sua empresa. No tópico GuiaCast Coaching, vou falar sobre o tema Estude. E esse episódio foi feito em parceria com o Guia Corporativo, onde você encontra o melhor conteúdo sobre estratégias, inovações, ferramentas e melhores práticas da cadeia de suprimentos de maneira online e acessível, para que te ajude a crescer e ser bem-sucedido em seu negócio e em sua cadeia logística. Guia Corporativo, conhecimento e informação sobre logística e supply chain. Confira através do site www.guiacorporativo.com.br. E não se esqueça, se você precisa de um guia, considere se inscrever no GuiaCast. Sem mais, começamos! Olá, que tal? Bem-vindo ao podcast GuiaCast, o canal do Guia Corporativo. Para alcançar o êxito e ser bem-sucedido em qualquer profissão, você deve se informar, você deve estudar, aprender para crescer. E para isso não há nada melhor do que o podcast GuiaCast. No GuiaCast, te ajudamos de 3 maneiras. Primeiro, selecionando as informações mais relevantes e atuais do mundo da cadeia de suprimentos para ajudá-lo a manter-se atualizado e em constante crescimento. Segundo, te oferecemos grátis um resumo com os pontos mais valiosos explicados a cada episódio. E terceiro, te damos finalmente os passos a seguir para pôr em prática todas essas lições aprendidas e assim poderá encurtar seu caminho ao êxito. Quer seja logística, transporte, armazenagem, distribuição, planejamento, fretes, vamos analisar os melhores tópicos do mercado e vamos te dar tudo bem detalhado e pronto para ser aplicado. Eu sou Rodilson Silva, profissional de supply chain e empreendedor, e vou acompanhá-lo nesse caminho, se me permite. Sem mais, começamos! O que é a análise Pestel? A análise Pestel é uma estrutura ou ferramenta usada para analisar e monitorar os fatores macroambientais que podem ter um impacto profundo no desempenho de uma organização. Essa ferramenta é especialmente útil ao iniciar um novo negócio ou entrar no mercado externo. É frequentemente usado em colaboração com outras ferramentas analíticas de negócios, como a análise SWOT e as 5 forças de Porter, para fornecer uma compreensão clara de uma situação e de fatores internos e externos relacionados. Pestel é uma sigla que significa fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais. No entanto, ao longo dos anos, os profissionais expandiram a estruturas com fatores como demografia, intercultura, ética e ecologia, resultando em variantes na descrição. Com o objetivo de conseguir uma compreensão abrangente do ambiente macro, no qual a sua empresa está operando atualmente, esta é uma das melhores ferramentas de monitoramento que você pode usar para obter um quadro completo. No entanto, antes de começar a usar essa ferramenta, é importante entender o que cada fator significa. A análise Pestel leva em conta os seguintes fatores. Primeiro deles, fatores políticos. Isso leva em conta o nível de intervenção do governo na economia. Fatores políticos são importantes pois as empresas precisam de estabilidade política para operar ou elas vão deixar de atingir o nível desejado de rentabilidade. Além da estabilidade ou da instabilidade política, os fatores políticos também incluem política governamental, corrupção, política de comércio exterior, política tributária, legislação trabalhista, legislação ambiental e restrições comerciais. Além disso, o governo pode ter um impacto profundo do sistema educacional, na infraestrutura e nos regulamentos de saúde de uma nação. Todos esses são fatores que precisam ser levados em consideração ao avaliar a atratividade de um mercado em potencial. Segundo fator, fator econômico. Fatores econômicos que afetam as empresas têm um impacto direto sobre a sua rentabilidade e, portanto, são importantes quando você utiliza a análise Pestel. Esses fatores incluem o crescimento econômico, a taxa de inflação, a taxa de câmbio, a taxa de juros, rendimento disponível para os consumidores finais e taxas de desemprego. Os fatores econômicos podem ser ainda classificados em fatores microeconômicos e macroeconômicos.
Os fatores microeconômicos que estão relacionados com a forma em que os consumidores na sociedade gastam sua renda disponível, enquanto os fatores macroeconômicos estão mais preocupados com as condições gerais da oferta e demanda na economia. Esses fatores podem ter um impacto direto ou indireto a longo prazo em uma empresa, uma vez que afeta o poder de compra dos consumidores e pode alterar os modelos de oferta e demanda na economia. Consequentemente, também afeta a maneira como as empresas avaliam seus produtos e serviços. Terceiro fator, fatores sociais. O ambiente social em que a empresa opera também tem um impacto profundo sobre o seu funcionamento. Os fatores sociais incluem as influências culturais e crenças do público-alvo. Por exemplo, um produto ou anúncio publicitário pode ser considerado ofensivo numa cultura em particular, enquanto esse seria perfeitamente normal em outra cultura. Isso também irá incluir dados demográficos, normas, costumes, idade, educação, gostos, interesses e opiniões da sociedade. Isso inclui também tendências populacionais como taxa de crescimento populacional, distribuição etária, distribuição de renda, atitudes de carreira, ênfase na segurança, consciência da saúde, atitudes no estilo de vida e barreiras culturais. Esses fatores são especialmente importantes para os profissionais de marketing ao segmentar determinados clientes. Além disso, também diz algo sobre a força de trabalho local e sua vontade de trabalhar sob certas condições. Próximo fator, fator tecnológico. Fatores tecnológicos são um dos fatores mais importantes da análise Pestel. Fatores tecnológicos não são apenas importantes na produção de produtos e serviços, mas também na sua distribuição. Esses fatores ajudam as empresas a explorar novas formas de comunicações mais envolventes e interação com seu público-alvo. Podem afetar as operações da indústria e do mercado de forma favorável ou desfavorável. Refere-se a incentivos tecnológicos, nível de atividade de inovação, automação, pesquisa e desenvolvimento, mudança tecnológica e a quantidade de conhecimento tecnológico que o mercado possui. Esses fatores podem influenciar as decisões de entrar ou não em determinados setores, lançar ou não determinados produtos ou terceirizar atividades de produção no exterior. Ao saber o que está acontecendo em termos de tecnologia, você pode impedir que sua empresa gaste muito dinheiro no desenvolvimento de uma nova tecnologia que se tornaria obsoleta muito em breve, devido às alterações tecnológicas disruptivas em outros lugares. Próximo fator, fatores ambientais. Os fatores ambientais são essenciais na análise Pestel e pode ser considerado uma adição relativamente nova para as ferramentas analíticas macroeconômicas. No entanto, eles ganharam importância devido à preocupação crescente sobre o meio ambiente entre as massas. Os consumidores de hoje preferem comprar produtos de empresas cujos produtos e serviços são compatíveis com o ambiente em que são socialmente responsáveis. Eles se tornaram ainda mais importantes devido à crescente escassez de matérias-primas, metas de poluição e metas de carbono estabelecidos pelos governos. Esses fatores incluem aspectos ecológicos e ambientais como tempo, clima, compensações ambientais e mudanças climáticas que podem afetar especialmente setores como turismo, agricultura e seguros. Além disso, a crescente conscientização sobre os possíveis impactos das mudanças climáticas está afetando o modo como as empresas operam e os produtos que oferecem. Isso levou muitas empresas a se envolverem cada vez mais em práticas como responsabilidade social corporativa, RSE e sustentabilidade. E o último fator da análise Pestel, o L, que é o fator legal. Fatores legais são também considerados uma parte importante em todo o cenário macroeconômico e concentram-se em questões como a segurança dos produtos, os direitos do consumidor, as leis de igualdade de oportunidades, leis de discriminação, leis antitrust, leis trabalhistas, leis de direitos autorais, patentes e leis de saúde e segurança. Para as empresas operarem com sucesso, elas não devem só saber, como também devem respeitar as regras e regulamentos do país em que estão operando. É claro que as empresas precisam saber o que é e o que não é legal para negociar com sucesso e ética. Se uma organização comercializa globalmente, isso se torna especialmente complicado, pois cada país tem seu próprio conjunto de regras e regulamentos. Além disso, você precisa estar ciente de possíveis alterações na legislação e do impacto que isso possa ter nos seus negócios no futuro. O mais recomendado é ter um consultor jurídico ou um advogado para ajudá-lo com esse tipo de coisa. Benefícios da análise Pestel. Primeiro deles, custo. O único custo da análise Pestel é o tempo. Enquanto programas adicionais podem ajudar a organizar os inputs e o feedback, a análise Pestel pode ser concluída através de um simples documento utilizando papel e caneta. A análise Pestel também é direta. A quantidade de pesquisa necessária, quanto tempo necessário será dedicado e com que frequência você faz a análise para sua empresa é opcional, mas o custo para realizar qualquer nível de análise não é propenso a flutuações. O melhor de tudo é que qualquer um pode fazer a análise Pestel. Enquanto uma equipe pode gerar melhores resultados, uma única pessoa também pode fazer a análise com sucesso. Segundo benefício, uma compreensão mais profunda.
Sem análise Pestel, os ambientes que afetam direta e indiretamente os negócios podem passar despercebidos. Por exemplo, você pode ignorar as leis de segurança ou do consumidor ao desenvolver o protótipo de um produto. Ou talvez você não saiba quais são as barreiras tecnológicas que os clientes enfrentam nas áreas rurais em comparação com os clientes nas áreas mais populosas. Ou enquanto seu produto funciona bem em seu ambiente atual, exportar para o outro lado do país pode ser um desastre financeiro. A análise Pestel ajuda a analisar muitos fatores diferentes e influentes que podem afetar o sucesso do lançamento do seu produto. Ela incentiva o desenvolvimento do planejamento para uma compreensão mais profunda do planejamento estratégico. Terceiro, desenvolvimento de alertas. Embora possamos usar a análise Pestel para analisar empresas em um sentido mais amplo, ela também pode ser usada de maneira mais estreita e utilizada para produtos, planos de marketing e relacionamentos com clientes específicos. Particularmente, quando usada em novos projetos dentro da empresa, a análise Pestel pode aumentar a conscientização sobre possíveis ameaças, seja um concorrente existente, um concorrente próximo ou dentro dos seus próprios produtos. Por exemplo, se você descobrir que haverá um aumento de 15% no crescimento da população em uma determinada cidade, isso pode ser excelente para os seus negócios. Porém, se o aumento for predominantemente de idosos, enquanto seu mercado-alvo está na faixa etária de 20 a 30 anos, isso poderá ser uma chance de alcançar um novo público com um novo produto. Com a análise Pestel, você tem a capacidade de examinar minuciosamente as alterações e desenvolver um plano para minimizar todo e qualquer aumento ou danos no seu lucro. Sem ela, o negócio pode ser atingido pelo que pode ser denominado como uma ameaça inesperada. Quarto benefício, oportunidades externas. As oportunidades geralmente são externas. Usando a análise Pestel para estudar ambientes externos, oportunidades podem ser encontradas e usadas para fortalecer os negócios da sua empresa. Se você estiver usando a análise Pestel para pesquisar tendências sociais e tecnológicas, por exemplo, poderá aprender que seu mercado-alvo está se movendo em direção a um novo canal de mídia social, e essa seria uma oportunidade ideal de criar uma campanha de marketing antes do seu concorrente. Uma forte abordagem de divulgação oferece a oportunidade de converter esses usuários em clientes antes de qualquer outra pessoa. Ao executar a análise Pestel, identifique seu motivo primeiro, seja para desenvolver uma ideia de negócio ou para entender melhor o seu público-alvo. Sem uma razão, a análise Pestel pode fornecer resultados abaixo do esperado, mas com certeza você verá vantagens da análise Pestel toda vez que for usada. Conclusão do tema de hoje. Esses fatores devem ser compreendidos por todas as organizações a fim de analisar o Pestel como uma ferramenta estratégica que pode ajudar o plano de negócios a alcançar seus objetivos estratégicos de uma forma mais realista. A importância de cada um dos fatores pode ser diferente para diferentes tipos de indústria, mas é imperativo em qualquer estratégia que uma empresa desenvolva e realize a análise Pestel, uma vez que é uma versão muito mais abrangente da análise SWOT. GuiaCast Coaching com o tema Estude. Estamos ficando muito moles, estamos ficando moles demais como cultura. E é isso que acontece após vários anos de prosperidade. As coisas se tornam mais fáceis. E isso é algo ótimo. Significa que nos tornamos mais educados, nossas escolas e universidades usam a tecnologia para nos ensinar de maneiras ainda mais eficientes, mais se sabe sobre vários campos de atividades, mas esses avanços tecnológicos também alimentam a procrastinação. Nunca foi tão fácil se distrair. Temos telas espalhadas por todos os lugares, em nossos telefones, laptops, tablets, TV, consoles de vídeo, o que já é considerado ruim. Mas isso, combinado com uma cultura que está ficando mole demais, que não conhece o significado de disciplina e ética no trabalho, leva a problemas de procrastinação ainda mais sérios em grande escala. Uma vez que você foca e se concentra em uma tarefa, você nem pensa em se distrair. É sobre ser capaz de combater a procrastinação. É sobre ser capaz de refinar a sua disciplina para obter a melhor educação possível. Apenas comece. Essa é a parte difícil. Comece. Entre na zona de estudo. Desliga suas notificações. Desliga sua TV. Tranque a porta. Coloque os fones de ouvido e acomode-se por algumas horas estudando. Então, quando você estiver enfrentando uma situação difícil, quando você pensa em seus objetivos a longo prazo, quando você pensa nos seus sonhos, é nesse momento que você precisa se empolgar, você precisa se animar, lembrar a razão pela qual você está fazendo tudo isso. Você deve fechar os olhos e ver onde você vai estar daqui a 10 ou 20 anos. Você precisa sentir o cheiro, você precisa ouvir, você precisa sentir exatamente como será se você decidir adiar o seu trabalho e procrastinar, e como será se você decidir manter o foco e permanecer disciplinado por fazer o que precisa ser feito. É com você, depende de você. Ninguém mais vai poder tomar essa decisão por você. Escreva esse sonho de longo prazo em sua mente, pense sobre isso,
Fale sobre isso, escreva sobre isso, cole notas, post-it em seu quarto sobre isso, mas o mais importante, faça alguma coisa sobre isso. Estude. A autodisciplina é a capacidade de fazer o que precisa ser feito quando precisa ser feito. A disciplina é a devoção altruísta ao dever. Não há nada que vale a pena que você não possa alcançar. Certifique-se de que o futuro você agradecerá pelo esforço e sacrifício que você teve que fazer hoje. Estude e escolha. Muito bem, isso é tudo para o GuiaCast de hoje. Não deixe de se inscrever no podcast para que receba as atualizações quando novos episódios forem lançados. E se possível, deixe um comentário se você gostou do episódio e quer aprender mais. E caso necessite de mais detalhes, basta ir até o site guiacorporativo.com.br/podcast, que vou estar disponível grátis para download a transcrição desse episódio, com mais e mais sugestões para que te ajude a se tornar o expert do supply chain que estuda. Envie um e-mail para guiacast@gmail.com se você quiser sugerir outras ideias de tópicos, discordar de alguma coisa que eu disse ou apenas quiser dizer um oi. Você também pode deixar uma mensagem no Facebook ou no LinkedIn se é mais fácil, na comunidade GuiaCast Logística e Supply Chain. Um GuiaCast abraço para todos, até a próxima, seja o seu melhor, invista no sucesso de outros e faça a sua viagem contar. Fui!